perguntaram no Instagram, eu sempre boto as caixinhas para vocês, né? Perguntando as dúvidas, e tiveram muitas dúvidas em relação à síndrome nefrótica. Qual que é a diferença, como que a gente faz. Também não vou me delongar muito, mas é importante, antes de mais nada, a gente entender o porquê que o meu paciente está inchado, né? Que acho que essa é a base de todo o meu entendimento da doença e para eu poder tratar. Porque se eu não entendo o que está acontecendo com o meu paciente, eu não consigo tratar, né? Você vai ficar fica muito solto o seu tratamento, tá certo? Então, o edema nada mais é do que líquido ali no meu interstício, pode ser localizado, pode ser generalizado, né? Pode mudar ao longo do dia, então, de manhã tá mais no rosto, ao longo do dia fica mais nos membros inferiores pela questão gravitacional, pode ser referido pelo paciente a um achado do exame físico, beleza? Aí, quais são os mecanismos que a gente tem de edema? Vamos lá, meu amigo. Isso. Alterações na hemodinâmica dos meus capilares. Então, basicamente, eu posso ter aumento da minha pressão hidrostática. O que é isso? Vou falar de uma forma bem, se de uma forma bem leiga, bem para ajudar o entendimento de vocês. Mas a minha pressão hidrostática é a quantidade de líquido que eu tenho ali no meu plasma, que fica fazendo força na minha parede do vaso, querendo sair para o meu interstício, tá? Essa é a minha pressão hidrostática, que é o que acontece nas glomerulonefrites. Tá? Então, eu tenho uma dificuldade de filtração ali no meu glomérulo, vou mostrar para vocês, e aí fica com muito volume dentro do meu plasma, do meu sangue, do meu vaso sanguíneo, e aí ele fica tentando sair. E aí ele consegue, ele passa um pouquinho ali da minha barreira do meu endotélio e acaba fazendo esse edema, tá? Pode acontecer também por apenas uma elevação da permeabilidade capilar. Tipo um paciente choque, né? Um paciente séptico, em que eu tenho aumento da minha permeabilidade capilar, uma dengue grave, tá certo? E aí ele líquido extravasa porque a parede do meu vaso, ela não consegue reter esse volume e ele passa para o meu interstício. E na síndrome nefrótica, por exemplo, a gente tem redução da pressão oncótica. Quem faz essa pressão oncótica? São moléculas grandes, geralmente, em sua maioria as proteínas, que mantêm como se elas mantêm a nossa osmolaridade, a nossa tonicidade ali do meu plasma e mantém aquele líquido ali dentro. Não deixa ele extravasar. Fica sempre puxando o líquido, certo? Que é o que acontece, por exemplo, na síndrome nefrótica. Meu paciente tem alterações ali nos meus glomérulos, ali nos podócitos, lá, naquelas lesões mínimas, né? Então, ele tem lesões glomerulares que fazem com que ele urine a proteína, que não era para ele estar eliminando aquela grande quantidade de proteína, e eu diminuo minha pressão oncótica. Diminuindo a pressão oncótica, não tem mais nada que está segurando aquele líquido dentro do vaso, e ele começa a extravasar, e meu paciente faz edema, tá bom? São algumas formas. Outras formas que a gente pode ter: transporte linfático prejudicado. Então, eu tenho ou obstrução, ou está mal formado, tem alguma disfunção do meu sistema linfático que vai dificultar a drenagem adequada. Tipo, eu estou gestante com meu bebê bem em cima da minha veia cava, ele está dificultando todo o meu sistema linfático, meu retorno venoso, então isso daí vai atrapalhar e vai fazer edema, ok? Certo? Além dos quilos a mais que a gente ganha também, que não só o edema de líquido, tá certo? Outra forma são a retenção de sódio e água. Acontece também um pouquinho no paciente com glomerulonefrite, mas não é o mecanismo principal. A gente vai ter, por exemplo, paciente em falência renal, paciente que tem falência cardíaca, que seria um evento secundário, né? Não tem um débito cardíaco suficiente para poder botar aquele volume todo para frente, então ele extravasa, tá? Aumento da resistência vascular, por exemplo, paciente que tem cirrose faz o extravasamento, hipertensão portal, tá certo? E aí essa retenção de água, ela acaba sendo uma resposta fisiológica para manter o meu volume circulatório, tá? Aquele paciente que entra naquele círculo, né? Que aí ele começa a extravasa, faz edema, aí começa a hipoperfundir o rim, aí ele começa a reter mais só de água e aí extravasa de novo, tá certo? Então, são os mecanismos, basicamente, que a gente tem. No caso da glomerulonefrite, na síndrome nefrítica, o principal vai ser o aumento da pressão hidrostática do capilar, tá bom?